Olá, seja muito bem-vindo para mais um devocional aqui no canal. Estamos aí entrando já na reta final do ano, né? A gente começa a refletir sobre algumas coisas, refletir sobre como foi o nosso ano, quais metas a gente bateu ou não bateu. E sabe, dentro de tudo isso que nós estamos vivendo, um ano eleitoral, um ano particularmente para os gaúchos, muito difícil, com vários eventos climáticos espalhados pelo Brasil e pelo mundo. E a gente, bom, eu pelo menos gosto de chegar nessa reta final de ano e fazer algumas reflexões. Em meio a tudo isso, creio que é uma hora importante de nós voltarmos às bases elementares da nossa fé. Esse movimento de retorno, né, de você sempre estar recapitulando o porquê você começou, o porquê que você serve, o porquê que você frequenta uma igreja, o porquê que você segue tal doutrina. Ele é muito importante, ele é muito saudável dentro de uma caminhada cristã. A nossa fé, ela gira em torno de um alguém. A nossa fé gira em torno da mensagem do Evangelho. Se hoje eu estou falando aqui para você, é por causa do Evangelho. Se você está conhecendo o Evangelho através, né? Se você está conhecendo a mensagem de Cristo através desse vídeo, é por causa da graça e pela misericórdia de Deus também. E hoje eu queria trazer à tona um texto que está lá no livro de Filipenses, um texto que assim me acompanha já há muitos anos, né? Eu acredito que antes da gente pregar sobre alguma coisa, nós também temos que ser pregados por isso primeiro. Antes de nós pregarmos qualquer mensagem, a gente também tem que ser pregado por ela primeiro. E eu fui muito pregado por esse texto aqui, que está lá no livro de Filipenses, capítulo 3. A partir do verso a partir do verso 3. Vamos a partir do verso 3. Aqui Paulo escrevendo para a igreja de Filipo, a igreja presente em Filipe, e também serve para nós hoje. Diz assim: pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus, e não temos confiança alguma na carne. Observe Paulo já afirmando. Enquanto que em muitos momentos das suas cartas, Paulo está aconselhando a igreja que talvez tenha desviado um pouco seu foco, desviado um pouco seu caminho. Isso acontece bastante em Coríntios, isso acontece bastante na carta aos Gálatas, mas aqui Paulo está afirmando algo. Olha, nós que adoramos pelo Espírito de Cristo, ou seja, o Espírito de Cristo, ele gera em nós uma necessidade, um movimento, ele desvia o nosso olhar, ele muda o nosso olhar para a verdadeira adoração, né? Ele é responsável por isso, ele causa em nós esse anseio de adorarmos o único Senhor, o único e verdadeiro Senhor, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos, ou seja, já está afirmando, Paulo tinha uma relação muito legal com a igreja de Filipe, né? Inclusive eu falo disso num curso que eu preparei só sobre o livro de Filipenses, onde a gente estuda minuciosamente cada capítulo, né? Tá aqui embaixo, caso você queira conhecer. Ele tinha uma relação muito legal com essa galera. E ele está aqui cravando, né? Não temos confiança alguma na carne. Ou seja, nem eu, e nem você, nem para quem que eu estou escrevendo isso, temos confiança alguma na carne. Tamanha era a convicção, né? A confiança que ele tinha naquele povo. E ele termina ali o verso 4 dando uma declaração interessante. Não temos confiança nenhuma na carne e, embora eu mesmo tivesse razões para ter tua confiança. Que razões são essas? Por que ele deveria ter a razão para confiar? Então, que razões são essas para que Paulo tivesse para confiar na própria carne? E aqui vem a maior lição desse vídeo. Aqui vem a maior lição desse devocional, né? Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Quais razões são essas? Circuncidado no oitavo dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que é na lei irrepreensível. Ou seja, Paulo tinha uma vida pregressa que o habilitava de diversas maneiras, né? E muitas das vezes nós, por conta das coisas que vamos conquistando, e não tem problema nenhum você conquistar uma promoção no seu trabalho, você conquistar um aumento salarial, não tem problema nenhum você se formar na faculdade, não tem problema nenhum você se formar na escola, não tem problema nenhum você conquistar uma casa própria, um carro, sabe? A questão não é essa. Porém, em meio a tudo isso que nós estamos vivendo, existe um foco no olhar na qual nós deveríamos estar mais atentos, sabe? Nós deveríamos estar mais atentos com os nossos olhos voltados no verdadeiro alvo.
Então Paulo está deixando aqui algo claro. Olha, se alguém acha que tem motivos aí para confiar na própria carne, eu tenho mais que todo mundo. Eu tenho mais que todo mundo. Porque esse aqui é o meu currículo, ó. Eu te garanto que ele não está fazendo isso como uma forma de afronta, nem como uma maneira de arrogância, mas ele quer ensinar algo muito importante. O Espírito Santo, através dele. Aí começa o verso 7. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perca, comparado à suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele. Não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo. A justiça que procede da lei e se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição, e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Ou seja, tá vendo tudo isso aqui que eu conquistei? Quando eu comparo, em níveis de comparação com a maravilhosa jornada do conhecimento de Cristo Jesus, o que é essa jornada? Conhecer a Cristo não é um evento único na nossa vida. Conhecer a Cristo é um processo contínuo. Sabe, você não pode ficar satisfeito com as experiências que você já teve até hoje. Você tem sempre que buscar mais. Buscar mais. O paradoxo da satisfação faminta. Você vai se saciando com o conhecimento da presença, mas você nunca está verdadeiramente satisfeito porque você sempre quer mais. Por que você acha que os anjos ao redor do trono cantam Santo, Santo, Santo de forma ininterrupta? Porque eles a todo momento estão ali recebendo mais revelação nova de quem Deus é, da gloriosa presença, da maravilhosa presença, né? Você tem uma visão como essa em Isaías 6, você tem a mesma visão em Apocalipse 4, visões parecidas. E entre esse intervalo tem um intervalo de quase 1 milênio, e você observa os anjos fazendo a mesma coisa. Então, pelo menos durante 1 milênio, eles passaram fazendo exatamente a mesma coisa todos os dias. Por que eles não cansam? Se você perguntar para um anjo desse, por que você não cansa de cantar a mesma coisa? Ele vai falar, porque você não está vendo o que eu estou vendo. Então, a jornada com Cristo é parecida, porque quanto mais a gente conhece, mais a gente quer conhecer. Mais a gente quer conhecer. Então, quando eu comparo essas coisas, né, com a maravilhosa jornada do conhecimento de Cristo Jesus, o que é o conhecer a Cristo, cara, isso aqui não vale nada. O que eu conquistei até hoje não vale nada, porque isso aqui é muito mais valioso. Sabe, não importa quantas conquistas ministeriais você tenha, conhecer a Cristo é mais valioso. Até porque eu e você não nascemos para pregar o Evangelho. Porque se a gente tivesse nascido para pregar o Evangelho, Adão e Eva teriam nascido para cair. A pregação do Evangelho só existe porque aquilo aconteceu. Só que antes daquilo existia algo mais profundo, que era a contemplação da pessoa de Deus e ser transformado pela presença. O conhecer, Jesus declara em João capítulo 17, verso 3, e a vida eterna é te conhecer, o único Deus verdadeiro, o Deus Pai, o único Deus verdadeiro. O resumo da vida é isso. É quando Cristo se torna tudo para nós. Será que Cristo tem sido tudo para você? Será que você aí, cristão, há muitos anos, há vários anos, será que Cristo, durante todos esses anos, tem sido a única coisa que importa na sua vida? Sabe, tem uma canção que toca muito meu coração, que é a canção Cristo, do Alessandro Vilas Boas, gravada pelo Som do Reino. E nessa canção ele diz assim, Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Eu demorei para entender essa frase, mas eu absorvi, eu entendi. Evidentemente é difícil para nós dizermos que Cristo é tudo que Deus pode nos dar dentro do nosso egoísmo, porque a gente quer coisas de Deus, né? A gente espera, a gente tem expectativas. E quando a gente fala que Cristo é tudo que Deus pode nos dar, resume essas expectativas a uma pessoa. E se a gente não tiver com a base bem fundamentada em entender que realmente Cristo é tudo que Deus pode nos dar, essa oração muitas das vezes parece estranha. Quer diminuir os améns, os glória a Deus, enquanto você está orando no meio do povo, no meio do público? Diga essa frase, Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Vai ver os améns diminuindo bem na hora. Porque as pessoas não entendem isso. Porque realmente Cristo não tem sido tudo que Deus, que a gente espera do Senhor. Cristo não tem sido tudo para nós. Sabe, não importa as grandes experiências que você tem vivido, os grandes aprendizados teológicos que você tem tido ao longo da sua existência. A gente deve sempre voltar para a base, entender o porquê de tudo isso. O porquê de tudo isso é Cristo. A saída para uma igreja reavivada é Cristo. Antes de você ter missões, antes de você ter avivamento, existiu naquele lugar, naquele contexto, uma profunda exultação do Evangelho.
da obra de Cristo. Aí missões, aí avivamento, aí derramamento do Espírito, aí quebrantamento. É disso que partem todas as coisas, porque eu não tenho como me arrepender se eu não entender a gloriosa obra de Cristo no Calvário. E entender que Ele está vivo agora e que vai voltar. Que para mim era lucro, que essa pode ser o nosso estilo de vida, que para mim era lucro. Ou seja, o que antes eu considerava como lucro, como algo a qual eu me apegar diante dos homens, algo que eu devotar a minha reputação. Eu considero tudo isso como perca, porque existe algo muito maior. Ainda que vale, ainda que em contrição, ainda que em detrimento da minha, da minha reputação. Seguir a Cristo é de graça, mas tem um preço. O Evangelho é de graça, mas ele tem um preço. O quanto que Cristo tem sido tudo na sua vida. Faça essa reflexão. Será que Cristo tem sido realmente tudo para nós? Saber é sobre isso. Eu espero que você tenha gostado. Te desejo paz, te desejo